Olá, eu sou adventista do sétimo dia. Faço parte do movimento O Poderoso Anjo do Apocalipse 18. A nova liderança da Igreja Adventista do sétimo dia, fora dos tempos adventistas. O quarto anjo de Apocalipse 18. Por isso, neste momento, o poderoso anjo é um anjo que ilumina a terra toda com a glória da sua luz. O ministério, o quarto anjo, é o único ministério que vai dando o autoclamor da mensagem do terceiro anjo. Com a nova liderança, Lia Joana e Deusilene Souza, da Igreja Adventista do sétimo dia. Deusilene Souza, nova profetisa da Igreja Adventista do sétimo dia. Saúdo você com a paz de Cristo, que a mesma medida nos corações, não surge maternamente, amém? Irmãos, eu tenho aqui um sonho para relatar, né? Na verdade, 3 sonhos para relatar, né? E eu vou iniciar pelo primeiro, né? Eu sonhei que nós estávamos numa sala grande, como se fosse assim, uma sala da Igreja Adventista, né? Como se fosse um lugar, uma igreja adventista, mas na verdade não era igreja, porque era uma sala apenas dentro de um local grande, né? Nós estávamos nessa sala e nós estávamos aguardando algo que viria. Nós não sabíamos o quê, mas nós estávamos aguardando. Então, enquanto nós aguardávamos aquele evento que viria, então eu procurei um local seguro para mim, né? Eu fiquei assim como se fosse no teto da casa, acima de uns ferros lá, né? Bem esse lugar, bem tranquilo, né? Fiquei lá aguardando isso que viria. Então, de repente, os portões se abrem, né? E entra aquilo que as pessoas estavam esperando, né? Sem saber o quê. Entra um boi como aqueles boi de rodeio, né? Pulando feito louco. Ele pulava alto, aquela coisa. E ele estava com uma capa, na realidade um manto. Ele estava com um manto azul sobre as costas, né? E aquele boi pulava como louco, né? E as pessoas que estavam lá embaixo, que estavam dentro da sala, ficaram desesperadas. Porque eles não podiam ficar lá dentro com aquele boi pulando. Eles começaram a subir pelas colunas, né? Que tinha lá as colunas, né? Querendo subir lá para o teto onde eu estava, né? Então, este foi o primeiro sonho. Depois eu tive um outro sonho, que eu via uns cachorrinhos novinhos, né? Uns cachorros novos, né? E esses cachorros pertenciam à Igreja Adventista, né? E o que me chamava a atenção é que eles eram azuis. Bem azuis mesmo, azuis escuros, tem? E alguns deles, né, eram muitos cachorrinhos, alguns deles eram azuis e os outros, a metade, era branco com azuis, né? Era branco, mas tinha listinha rajadinha assim, azuis, né? Então eu ficava ali admirado com aqueles cachorros, que eu nunca tinha visto cachorro de azuis, não existe isso, né? Então, eu quero agora explicar esses 2 sonhos, né? O primeiro sonho, né, que nós estávamos no lugar, né, como se fosse um espaço da Igreja Adventista, e nós estávamos esperando a chegada de algo que nós não sabíamos o que era, e entrava esse boi, né, esse boi com uma capa, né, um manto azul sobre as costas, né, isso representa o decreto dominical. Esse boi doido que entrava pulando fortemente, né, representa o decreto dominical. Por quê? Porque eu digo isso? Por causa da capa do manto azul, né. Dominical, a lei dominical é considerada como leis azuis, né? Então esse boi entrava doido, que vai entrar agora o decreto dominical com força nos Estados Unidos, na Igreja Adventista, em todas as partes, vai entrar doido, lei por cima de leis, né? Então isso representa o decreto dominical. E aquelas pessoas que ficavam desesperadas ali dentro daquela sala, são as pessoas que vão estar dentro da Igreja Adventista, né? Vão ficar desesperadas, vendo que o domingo chegou dentro da igreja, né? As pessoas estão ali guardando o domingo, daí eles estão ali desesperados, sem saber o que fazer. E o outro sonho desses cachorrinhos que pertencem à Igreja Adventista, né, azuis, são também as leis dominicais que viraram de todas as formas, né? Muitas leis, muitos tipos de decretos, não é só um decreto, é vários decretos dominicais, como o decreto da Bíblia nas escolas, dos 10 mandamentos nas escolas, e assim por diante, né? Vai vir vários tipos de decretos dominicais, né? E tinha alguns dos cachorrinhos que eram branco com azul, representa as leis falsas de liberdade religiosa. Branco, por quê? Porque o povo vê como coisa boa, né? Mas tem azuis pelo meio, né? Que são as leis dominicais. Essa falsa liberdade religiosa é cheia de lei dominical também. Então, essa é a interpretação do segundo sonho.
Agora, nessa noite, eu tive um terceiro sonho, né? Eu sonhava que eu via, né? Ganhava, né? Alguém me mostrava um Eventos Finais, o livro Eventos Finais. Mas ele tinha a capa azul, né? Eu ficava admirada, olha esse Eventos Finais aqui tem a capa azul, eu ficava admirada com aquela capa daquele livro, né? Então, eu compreendi que significa essa questão de Eventos Finais ter a capa azul, é que as leis dominicais estão no Eventos Finais. Como assim? A maneira que a Igreja Adventista vai enganar o povo para guardar o domingo é pelos Eventos Finais. É como nós estamos apresentando aqui. É uma confirmação do que nós estamos falando, é certo, é correto. Realmente, aqueles textos de Eventos Finais são um acréscimo, né? São, na verdade, os jesuítas colocaram ali no Eventos Finais aqueles textos. Não existe. Aqueles textos Ellen White não escreveu de forma nenhuma. Os jesuítas que colocaram lá aqueles textos, né? Então, essa foi a revelação que eu compreendi, que o que nós estamos afirmando aqui é correto. Na verdade, os Eventos Finais, com a capa azul, querendo dizer que o Eventos Finais está com o decreto dominical ali, sobre ele, está cobrindo ele com o decreto dominical, ou seja, os adventistas vão guardar o domingo por causa daqueles textos adulterados ali de Eventos Finais, tá? Então, irmãos, esse é o sonho que eu tinha que relatar para os irmãos, né? Foi uma comprovação do que nós estamos falando, é correto. Eventos Finais ali, está o decreto dominical dentro dele para os adventistas. Os adventistas vão guardar o domingo pelo que está escrito ali nos Eventos Finais. Então, irmãos, alguns irmãos comentam no canal Profetas Finais, pedindo para que nós coloquemos os textos originais que estão nos Eventos Finais. Que nós falamos que esses textos que estão nos Eventos Finais foi acréscimo, e eles querem originais. Não existem esses textos originais, que a irmã White não escreveu isso, né? O texto original que existe da irmã White, esse que nós já sabemos, é aqueles que a irmã White fala para a gente não guardar o domingo. Quem guarda o domingo recebe o sinal da besta. Esses são os textos originais. Mas esse que nós mostra aí, falando que guardar o domingo não recebeu o sinal da besta, esse aí não tem original. Porque esse aí foi Jesus que colocaram. Não tem texto que a irmã White escreveu esses textos aí, não. Ela não escreveu isso. Eles colocaram esses textos, eles fizeram esses textos e colocaram no livro. Ela não escreveu esses textos, né? Então era isso que nós queríamos explicar para os irmãos. Olha só, esse outro texto, Deuslene, aqui no Testemunho para a Igreja, volume 9, página 232, parágrafo 4, que diz assim: se dedicamos o domingo à atividade missionária, o chicote será arrebatado das mãos dos fanáticos arbitrários que se teria deleitado em humilhar os adventistas do sétimo dia. Ao verem que nos domingos nós empenhamos em visitar o povo e abrir perante eles as escrituras, é inútil procurar impedir nossa obra, fazendo as leis dominicais. Olha só, isso aqui já dá nojo, esse texto que o jesuíta puseram nos escritos de L.G. White, dizendo que era o White que fez isso. A gente vê que isso aí não tem nada a ver, né? Porque a questão do domingo não é a questão que vai ser esse decreto dominical para nos perseguir, não é isso. O decreto dominical é para fazer nós guardar o domingo, é para nos obrigar a guardar o domingo. E agora, se a gente guardar quando chegar o decreto dominical, se a gente tirar esse dia para fazer atividades missionárias, que nem diz aí o texto, né? Nós estamos fazendo igual os incrédulos fazem, né? Tirando o domingo para consagrar como se for o dia do Senhor, né? Então, na verdade, aí o que eles estão querendo fazer é as pessoas passar a guardar o domingo com o seu decreto dominical. Exatamente. O decreto dominical, o domingo, não é para questão de impor para uma questão que o domingo vem só para nos perseguir. Não é isso, não. O domingo, ele é uma adoração à besta e à sua imagem, né? Então, e aqui, olha só, quer dizer que agora nós vamos desobedecer a Deus e vamos guardar o domingo. Aí sim, guardando o domingo, tira o chicote, claro, tira o chicote dos que recebem o sinal da besta, vai tirar mesmo, mas vão receber as 7 últimas pragas, porque a profecia fala claramente: por nós não guardar o domingo, nós vamos ser presos, vamos ser mártires, vamos passar dias penosos. E agora tira o chicote, tirou o chicote aqui. Claro, tirou o chicote dos que
obedece essa lei dominical, né? Então aqui a gente vê que claramente os textos postos pelos jesuítas. Pois é, a gente vê aí, por exemplo, o que significa guardar o domingo. Significa a pessoa obedecer à autoridade papal, né? Significa a pessoa se submeter à autoridade papal. Ou seja, nós sabemos que nesse período do decreto dominical, né, a gente vai ter que decidir obedecer a Deus ou a besta, o homem do pecado, filho da perdição. Então, todos os que guardar o domingo já recebeu a submissão papal. Então, por isso que recebeu a marca da besta. Então, esse texto aí não tem nada a ver. A gente vê que está totalmente contrário do que a irmã White explicou. A guarda do domingo é o sinal da besta. Se nós guardar o domingo, nós vamos se submeter àquela autoridade papal, em vez de se submeter à autoridade de Deus. Então, olha, quem vai cair nesse engano daquele texto do livro Eventos Finais, na página 121 a 123, como também aqui nesse capítulo aqui do Testemunho para a Igreja, volume 9, quem vai cair só aqueles que estão desejando, são os mudanos que estão desejando, os mudanos dentro da igreja, que não se prepararam para o tempo do sinal da besta, que é o decreto dominical. Então chegou, quem adiantou ser adventista guardar o domingo? Quem adiantou? Não adiantou nada. Se teve a luz do sábado, mas chegou o domingo, guardou. E aí? Recebeu o selo da besta na mão direita. Se a igreja adventista ela já foi levantada por Deus para poder advertir o povo sobre esse decreto dominical que viria, para o povo não ser enganado, não guardar o domingo, e agora ela própria vai guardar o domingo. A gente está vendo que isso aí é uma coisa que não tem fundamento, né? Ou seja, quando a pessoa tira o domingo para um dia de atividade bíblica, é guardar o domingo, né? Então eles vão dizer, não, isso não é guardar o domingo. Como não é? Como não é? Claro que é, entendeu? Domingo não foi feito para ser um dia de atividade bíblica, não. O dia que foi feito para ser consagrado ao Senhor, atividade bíblica, culto, cantar verdadeiros hinos de revivamento, parar de lavar roupa, visitar as pessoas em casa, um dia íntegro, consagrado ao serviço do Senhor foi o sábado, certo? O domingo é igual os outros dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Portanto, quando sair o decreto dominical, nós vamos permanecer como Deus ordenou, né? Trabalhar durante 6 dias e descansar somente no 7º dia. Então, assim será com o 4º anjo, né? Não vamos nos abalar, não vamos fazer que nem os adventistas, tirar esse dia para consagrar somente a Deus. Não vamos fazer isso, não. Nós vamos fazer como sempre nós fazemos. Um dia comum de trabalho, né? Nós vamos se portar igual os judeus se portaram no tempo dos decretos, das perseguições que fizeram contra o povo de Deus. Ou seja, colocaram decreto para que ninguém pudesse orar a Deus. Daniel orou. Colocaram decreto para Mardoqueu, para todas as pessoas ali do reino, do templo de Assuero, adorar ali a Amã, né? Se curvar perante Amã. Se inclinar Perante Amã. O que aconteceu? Mardoqueu não se inclinou. Continuou da forma que estava. Vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos fazer como já estávamos fazendo, né? O domingo é um dia comum de trabalho, assim será até o fim, né? E ainda mais, o 4º anjo tem uma missão para pregar, dar o aviso da queda de Babilônia. Avisar que o domingo é o sinal da besta. É por isso que os adventistas do 7º dia, os quais são os verdadeiros adventistas do 7º dia, o 4º anjo, este ministério vai sofrer perseguição, porque os covardes vão guardar o domingo em obedecendo os textos que foram postos pelo jesuíta no livro Eventos Finais, na página 121 a 123, e também no livro Testemunho para a Igreja, volume 9. Os covardes vão guardar o domingo, mas os verdadeiros, que é o 4º anjo, o povo de Deus fiel, não guardarão o domingo. O 4º anjo não vai guardar o domingo e vai pregar que o domingo é o sinal da besta. Agora vem cá, qual é o decreto dominical? Os adventistas vão guardar o domingo. E agora? Quem vai pregar para o mundo, avisar acerca da lei dominical? Quem vai avisar que é a marca da besta? Vocês próprios estão guardando o domingo, né?
Como vai se cumprir a profecia que a irmã White fala, que todos serão avisados, que ninguém vai receber o sinal da besta sem ser esclarecido do assunto. E eles guardando. E aí, como é que pode a pessoa guardar o domingo, ou seja, não fazer nem nada nesse dia, e ao mesmo tempo pregar com o sinal da besta? Não, eles não vão pregar coisa nenhuma, né? Então é o seguinte, quem guardar o domingo não vai pregar, não vai avisar para o mundo com o sinal da besta. É covarde. Covardia. Como é que vai pregar se é covarde? Então, O covarde fica do lado de fora. qual é a missão do povo de Deus com o seu decreto dominical? Além de a gente não obedecer esse decreto para guardar o domingo, nós temos uma missão de avisar ao mundo acerca desse decreto. Gente, é o seguinte, isso é a marca da besta. Quem guardar o domingo irá receber as 7 últimas pragas. Então é isso. Quem tem medo do chicote vai guardar o domingo. Só que nós não temos medo da besta, nem da imagem da besta não, porque o Cordeiro vencerá essa batalha e nós que estamos junto com o Cordeiro também venceremos, em nome de Cristo. Amém? E amém. Mensagem para os adventistas do sétimo dia. Abster-se de trabalhar no domingo é receber o sinal da besta sim. Veja o acréscimo que os jesuítas fizeram, que abster-se de trabalhar no domingo não é receber o sinal da besta. Este é um engano para os adventistas do sétimo dia guardarem o domingo e receber o sinal da besta. Por que é receber o sinal da besta, abster-se de trabalhar no domingo? Eles dizem que neste dia de domingo, os adventistas, para não provocar os seus vizinhos, devem cantar verdadeiros hinos de reavivamento, devem, neste dia, ser como um dia de campanha de evangelização. Neste dia não devem lavar roupa, neste dia não devem fazer nenhum trabalho, mas sim devem fazer uma campanha de evangelização, fazendo visita em cada família. Tudo isto, irmãos, é receber o sinal da besta. Você está descansando no domingo, o primeiro dia de semana.